capítulo 4. O tempo entre os ciclos. Nos capítulos anteriores, exploramos o vazio que nos origina, o esquecimento do antes e a possibilidade de transformar o medo da morte em reconforto, reconhecendo-a como um retorno ao não ser familiar. Mas há um elemento que permeia todas essas reflexões, moldando nossa experiência da vida e nosso temor do fim, o tempo. Vivemos como se o tempo fosse uma linha reta, um fluxo contínuo que nos carrega do nascimento à morte. Mas e se essa percepção for uma ilusão? E se o tempo, tão central para a nossa identidade, for apenas uma construção da mente, dissolvendo-se no vazio do antes e do depois? Este capítulo mergulha na natureza do tempo, propondo que ele é uma ponte temporária entre os ciclos do não ser, um intervalo que define a vida, mas que se desvanece quando o eu retorna ao silêncio. Se a morte é um retorno ao antes, como sugere, morrer é voltar ao antes. O fim é só o começo a se repetir. Então, o tempo é o que nos separa desses dois estados. Mas o que acontece quando questionamos a realidade do tempo? E o que resta de nós quando o eu, moldado pelo tempo, se dissolve? Este capítulo examina a ilusão do tempo contínuo e a possibilidade de existir sem o eu, convidando o leitor a enxergar a vida como um instante fugaz em um ciclo eterno. Ao desmontar nossa percepção do tempo, podemos nos aproximar ainda mais da paz com o inevitável, reconhecendo que o fim é apenas o começo a se repetir. A ilusão do tempo contínuo, o tempo, é a estrutura invisível que dá forma à nossa vida. Acordamos com o nascer do sol, contamos os minutos até um compromisso, celebramos aniversários e lamentamos o passado. Para nós, o tempo parece uma corrente contínua, fluindo do passado ao futuro, com o presente como um ponto fugaz entre os dois. Mas e se essa percepção for uma ilusão? E se o tempo, tão real em nossa experiência, for apenas uma construção da mente? Uma maneira de organizar o caos da existência? Este subtema explora como o tempo contínuo é uma percepção humana, dissolvendo-se no não ser do pré-nascimento e da pós-morte, e como essa visão pode nos libertar do medo do fim. Pense em como percebemos o tempo. Ele parece linear, com um começo o nascimento, um meio a vida e um fim a morte. Mas essa linearidade é uma invenção da mente. Antes de nascer, não havia tempo para você. Não porque ele não existisse, mas porque não havia um eu para medi-lo. No pré-nascimento, os séculos passaram sem deixar marcas, porque a consciência, que registra o tempo, ainda não havia surgido. Da mesma forma, na morte, quando a consciência se apaga, o tempo perde seu significado. O não ser, como vimos nos capítulos anteriores, é um estado onde não há sujeito para contar os minutos, os anos ou as eras. Se o tempo depende da consciência, então ele é, em essência, uma ilusão, uma história que contamos a nós mesmos para dar sentido à vida. Santo Agostinho, o teólogo do século IV, era conectado com a natureza do tempo em suas confissões. Ele escreveu: "O que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se tento explicar, não sei." Para Agostinho, o tempo só existe na mente, o passado vive em nossas memórias, o futuro em nossas expectativas, e o presente é um instante tão breve que mal pode ser capturado. Fora da mente, o tempo se dissolve. Essa ideia ressoa com a física moderna, onde Albert Einstein revolucionou nossa compreensão do tempo com a teoria da relatividade. Para Einstein, o tempo não é absoluto, ele é relativo, dobrando-se com a gravidade e a velocidade. Em um nível cósmico, o tempo não flui como uma corrente, mas existe como uma dimensão, onde passado, presente e futuro coexistem. O que percebemos como um fluxo contínuo
é apenas uma fatia da realidade, moldada pela nossa perspectiva humana. No budismo, a ilusão do tempo é ainda mais central. O conceito de anicca impermanência ensina que tudo, inclusive o tempo, é transitório. O presente é apenas uma miragem, desaparecendo assim que tentamos segurá-lo. Para o budista, o tempo é uma construção que nos prende ao sofrimento, porque nos apegamos ao que foi ou esperamos o que será. Ao reconhecer a impermanência, podemos nos libertar, percebendo que o tempo não nos define. Ele é apenas uma ferramenta da mente, dissolvendo-se no não ser, do antes e do depois. Essa visão alinha-se com o título do livro, sugerindo que o ciclo da existência transcende o tempo, repetindo-se eternamente em um padrão que não depende de passado ou futuro. Essa compreensão pode ser transformadora. Se o tempo é uma ilusão, então o medo da morte, que muitas vezes vem da ideia de acabar o tempo, perde força. Antes de nascer, não havia tempo para temer. Na morte, não haverá tempo para lamentar. A vida, com sua sensação de urgência e finitude, é apenas um intervalo, uma pausa entre os silêncios do não ser. Ao enxergar o tempo como uma construção, podemos começar a viver com mais leveza, focando no presente sem o peso de um futuro que nunca controlamos. O ciclo, como sugere o fim, é só o começo a se repetir. Não é limitado pelo tempo. Ele é eterno, um padrão que existe além da nossa percepção. Existir sem o eu. O que resta? Se o tempo é uma ilusão moldada pela consciência, como vimos no subtema anterior, então o que acontece quando a consciência, o eu, que percebe o tempo, desaparece? No pré-nascimento, não havia um eu para existir. Na morte, esse eu se dissolve. Mas o que resta quando a identidade que chamamos de nós retorna ao não ser? Este subtema explora a possibilidade de existir sem o eu, examinando o que significa ser parte de um ciclo maior, onde a individualidade é temporária, mas o todo permanece. A ideia de existir sem o eu é desafiadora, porque nossa identidade é construída em torno da consciência. Somos o que pensamos, sentimos, lembramos. O filósofo francês René Descartes, como mencionamos no capítulo 2, definiu a existência pelo pensamento. Penso, logo existo, mas se o pensamento cessa, como na morte, o que somos, para Descartes, a ausência de consciência marcava o fim do ser. No entanto, outras perspectivas sugerem que a dissolução do eu não é o fim, mas uma transformação, um retorno ao ciclo que nos conecta ao universo. No budismo, o eu é uma ilusão, uma construção temporária criada pela mente. O conceito de anitta não eu ensina que não há um self permanente. O que chamamos de eu é apenas uma combinação de processos físicos e mentais, como ondas em um oceano. Na morte, essas ondas se dissolvem, mas o oceano, o ciclo da existência, continua. Para o budista, existir sem o eu não é uma perda, mas uma libertação, um retorno ao todo que sempre fomos. Essa ideia ecoa no título do livro, onde o antes e o depois são estados sem um eu, mas parte de um ciclo que se repete. A ciência oferece uma perspectiva complementar. Na física, a matéria e a energia que compõem nosso corpo não desaparecem na morte. Elas se transformam, retornando ao meio ambiente em um ciclo contínuo. Carl Sagan, astrônomo e comunicador científico, expressou isso poeticamente. Somos feitos de poeira estelar e a ela retornaremos. O eu pode se dissolver, mas os elementos que nos formam persistem, participando do ciclo cósmico que gera novas vidas, novas estrelas. Existir sem o eu é, nesse sentido, continuar como parte do universo,
mesmo sem a consciência que nos define agora. Pense em uma gota d'água em um rio. Enquanto está separada, a gota tem uma forma, um movimento, uma identidade. Mas quando se funde ao rio, ela não deixa de existir. Ela se torna o rio. Da mesma forma, o eu é uma gota temporária, distinta por um momento, mas destinada a se fundir ao ciclo maior do não-ser. No pré-nascimento, éramos parte do rio, sem sabê-lo. Na morte, retornamos a ele. O que resta não é o eu, mas o fluxo eterno, o ciclo, que, como diz o título, está sempre a se repetir. Essa visão pode ser ao mesmo tempo humilhante e libertadora. Perder o eu é perder o U, que nos torna únicos, mas também é ganhar a conexão com algo maior. Para algumas tradições, como o hinduísmo, o eu se dissolve no Brahman, a realidade última, enquanto novas formas surgem no ciclo do samsara. Para a ciência, somos parte de um cosmos que recicla matéria e energia infinitamente. Em ambas, o eu é temporário, mas o ciclo é eterno. Saber disso nos convida a viver com menos apego à nossa individualidade e mais abertura ao presente, onde o eu ainda brilha. Um convite à presença, o tempo como uma ilusão da mente e o eu como uma construção temporária. Nos lembram que a vida é um intervalo fugaz entre os silêncios do não-ser. Ao questionar a continuidade do tempo e a permanência do eu, podemos nos libertar do medo de que o fim seja uma perda. A morte, como pré-nascimento, é um retorno ao ciclo eterno, onde o tempo se dissolve e o eu se funde ao todo. Morrer é voltar ao antes. O fim é só o começo a se repetir. Nos convida a ver esse ciclo não como uma tragédia, mas como uma dança cósmica. Mas como as histórias que contamos, mitos, religiões, ciência, moldam nossa visão do não-ser? E como essas narrativas nos ajudam a encontrar sentido no ciclo? No próximo capítulo, exploraremos essas questões, mergulhando nas perspectivas culturais que iluminam o antes e o depois. Por enquanto, convido você a refletir. Se o tempo é uma ilusão e o eu é temporário, como você pode viver este momento com mais plenitude, sabendo que faz parte de um ciclo que nunca acaba? Até o próximo capítulo.